um profissional desse. E também você não cria da noite para o dia, né? A gente atua em cliente cujo tem que, exatamente a função que você falou, tem que entender de tecnologia, de informática, de programação, tem que entender de negócio, tem que saber negociar, definir negócios, falar de negócios com o cliente, entender negócio do cliente, pensar qual é a melhor solução para o cliente dentro do software que ele está adquirindo e, sem dúvida nenhuma, a questão de relacionamento. Então, não tem como. Quem não gosta de pessoas ou se relacionar com pessoas, talvez não seja uma boa área para investir. Por quê? Principalmente na minha empresa, eu não tenho profissionais que ficam encostados trabalhando só com a máquina, né? A gente precisa que as pessoas se relacionem. Inclusive, isso traz problemas nos projetos. Problemas de relacionamento é um dos problemas que a gente nem acabou falando quando você perguntou o que pode mais impactar. Relacionamento realmente pode impactar num cronograma de um projeto, porque às vezes você não estão caminhando na mesma questão, não dá para direção. O profissional chegar numa empresa e falar assim, uma empresa de logística, né, que tem todas as suas peculiaridades, etc e tal. Aí o profissional fala, não sei, não entendo nada de logística, o meu negócio aqui é fazer esse software funcionar. Não dá para ter essa postura, né? Na verdade, ele está lá para fazer o software funcionar dentro da realidade daquela empresa de logística. Exatamente. Você entender minimamente daquele negócio. Assim. A empresa espera que ele consiga debater com ela, que ele consiga entender de negócio. Atrelado a isso, não pode ser também um cara que fala, me dá aí o que tu quer que eu vou fazer aqui. Não. Né? A pessoa tem que saber se relacionar, entender, colocar seus argumentos, buscar os argumentos, traduzir isso, que muitas das vezes, né, os usuários... Vamos dizer que esse profissional, de uma certa maneira, ele tem que ir lá entender do negócio do cliente. Como é que acontece? Ele tem que pesquisar essa operação, aquele processo, digamos, procurar entender como funciona aquilo lá, para poder dizer, legal, então o software entra aqui, ele vai melhorar aqui. Basicamente é isso? Perfeito. Basicamente é isso. A gente divide até em 3 grandes fases: levantamento, definição e execução. Primeira coisa é levantar como que o cliente opera, quais são os seus fluxos macros, os seus processos. Segunda fase é pegar isso, olhar para o sistema, pegar os fluxos que eu disse core antes, que eu comentei, ver se encaixa, o que não encaixa, que tipo de workaround, ou seja, que tipo de solução eu tenho como fornecer. Muitas das vezes pode ser uma solução um pouco manual, ou um passo a mais que talvez não seja necessário. E aí eu acho que entra aquele conceito que você falou da fábrica de softwares que você tem dentro da tua empresa também. Às vezes você precisa criar, digamos, alguns complementos que digamos, que customizem mais a operação do cliente. Você foi no ponto. Por exemplo, um exemplo que eu até gosto de dar, que é fácil de entender, é a atualização de moeda, né? Clientes que transacionam em moeda estrangeira. Então, hoje, como é que é feito isso? O funcionário chega lá na empresa, vê a taxa do dólar ou do euro e cadastra no sistema, naquele dia. A taxa agora é tal. Então, nós desenvolvemos um produto que não tem mais essa intervenção manual da pessoa ir lá e cadastrar. Eu criei um programa, porque o Banco Central disponibiliza essa informação online. O nosso programa vai lá, busca essa informação e atualiza dentro do sistema. Então, e aí o nosso programa até manda e-mail, avisa as pessoas responsáveis de quanto que foi a taxa e tudo mais. Então, a informação já está lá. Então, eu evito o erro manual, digitação. Um erro de uma vírgula ou de um número numa taxa dessa aí. Já teve. Um cliente que a gente vendeu o nosso produto, ele adquiriu justamente porque ele já passou por isso. E aí, no final do mês, quando eles foram ver, não, como é que diferença é essa? E começaram a ver, em determinado dia, estava cadastrada a diferença lá. Ok. Caetano, como é que está a participação no nosso chat? Conta pra gente aí. Pois é, Gilberto, tem um comentário e uma pergunta para fazer aqui para o Leonardo. A pergunta vem do Sandro de Mogi. Antes de fazer a pergunta do Sandro, eu vou ler esse comentário porque eu acho que ele sintetiza bem assim, as vantagens, né, de um sistema ERP. E a frase é o seguinte: imagine uma empresa que por alguma razão, talvez uma mudança nas normas de segurança, precise modificar aspectos da fabricação de um de seus produtos. Com o ERP, todas as áreas corporativas são informadas e se preparam de forma integrada para o evento, das compras à produção, passando pelo almoxarifado e chegando até mesmo à área de marketing, que pode, assim, ter informações para mudar algo nas campanhas publicitárias de seus produtos. E tudo realizado em muito menos tempo do que seria possível sem a presença do sistema. Essa é a frase que eu acho que é interessante você comentar, se isso sintetiza o que é um sistema ERP. E a pergunta do Sandro é a seguinte: Leonardo, o envolvimento do usuário com o sistema é o maior ponto crítico em relação à eficiência do software? Tem de ser feito um treinamento específico
para que todos os usuários possam aproveitar ao máximo as vantagens que são oferecidas? Então, a primeira pergunta, a resposta é pode, né? Sim. Se eu não tiver os processos bem definidos e as áreas bem integradas, pode realmente virar até um caos, né? Mas quando há uma mudança ou grande desse porte que envolve todas as áreas, abre-se sempre um projeto, né? As empresas que estão mais estruturadas simplesmente não saem fazendo. Abre-se um projeto, entende-se. E hoje a gente tem projetos que estão mudando muita coisa, que é, por exemplo, a nota fiscal eletrônica, né? Que eu não sei se esse ano passado algumas estavam obrigadas, não sei se esse ano até ano que vem, todas as empresas vão estar com a obrigação de fazer a nota fiscal eletrônica. Tem que ter a certificação digital, né? Exatamente. Ela vai ter, então, são processos que são grandes, abre-se um projeto e, é claro, pela complexidade do RP, tem que ser encarado como tal, tem que ter os processos, tem que ter uma boa consultoria para estar fazendo, senão pode virar um caos realmente, pode dificultar. E a outra pergunta sobre... Ele comenta sobre assim, o ponto crítico em relação à eficiência do software. É o usuário o principal ponto crítico? Olha, eu diria, talvez o principal é o usuário, desde que um dos grandes problemas hoje, por causa do usuário, é o envolvimento do usuário. Exato. Porque quando você implementa um software, o usuário já tem as atribuições dele do dia a dia. Você acaba abrindo um outro trabalho paralelo para ele, um outro projeto. Então, algumas empresas se preparam um pouco melhor, contratam mais pessoas, outras, minha equipe é essa, aí você começa a ter dificuldade. O usuário tem que fazer o dia a dia dele, né, seja na área que ele tiver, o quanto você pagar, e ele tem que participar do projeto, ele tem que ir nas reuniões de definição, ele tem que ir o que a gente chama de CRP, que é quando a gente apresenta os fluxos, está todo mundo ali no mesmo entendimento, e é uma dificuldade realmente, atrelada ainda à performance do usuário, né? Tem usuários que realmente não estão aptos a performar bem como a demanda hoje de um projeto de implementação ERP tem. Porque hoje o que o mercado está exigindo? É um projeto de implementação em menos tempo, com menos custo. Então, a gente tem feito a gestão do projeto nosso, uma área que a gente investiu demais, é na gestão dos projetos. Então, tem que ter gestão, né? Não dá para deixar aberto. E realmente, eu tenho que gerir as pessoas. E nesse caso aí específico desse comentário, realmente, se eu não tiver envolvimento dos usuários, eu não consigo ter nem aceite, né, por parte do cliente daqueles fluxos. O usuário tem que estar envolvido. Um projeto que eu passei recentemente, eu tinha esse problema, né? Porque aí já era um problema de limite físico. Você tinha que, o expediente ia até um determinado horário e tinha que tentar encaixar suas atividades. Qual foi a solução adotada? Vamos fazer hora extra. Então ficou-se um período, acho que de um mês mais ou menos, onde o pessoal ficou trabalhando até 8, 9 horas da noite. Faziam suas atividades e com um período extra completava. Conseguimos entrar no cronograma, o que a gente planejou, a gente executou, está em produção. Muito bem. Infelizmente, esta edição aqui do nosso UrbanView está chegando ao final. Nós vamos encerrar. Queria agradecer muito ao Leonardo Bastos pela presença aqui no UrbanView. Leonardo, obrigado por comparecer aqui ao nosso convite. Obrigado por ter explicado aí sobre esse mercado para a gente. Eu que agradeço, Gilberto. Espero ter contribuído de certa forma aí para o programa que assiste, pessoas que assistem o programa, e poder falar um pouco mais da nossa empresa, que para a gente é um orgulho muito grande, porque a gente realmente, como você abriu, a gente saiu de uma estrutura que a gente não tinha. Inclusive, uma coisa que a gente gosta de falar é que um dos principais produtos foi desenvolvido na minha casa, com os meus sócios lá, e hoje a gente tem um escritório no downtown, com 2 coberturas, com mais de 350 metros quadrados, com mais de 100 pessoas trabalhando conosco. Muito bem, parabéns, Leonardo. Espero que o aquecimento do mercado, essas perspectivas todas que você colocou aí, ajudem vocês a trilhar esse caminho aí de crescimento contínuo. Caetano. Bom, eu queria agradecer a participação do Sandro, de São Paulo, do Marcos, também de São Paulo, e a todos os outros internautas que, mesmo não participando, assistiram ao nosso programa. Lembrando que, se você quiser nos seguir no Twitter, nosso Twitter é twitter.com/urban_systems. Se vocês tiverem alguma pergunta ainda para encaminhar para o Leonardo, vocês podem mandar para a gente pelo e-mail usb@urbansystems.com.br ou pelo e-mail aqui da AltV, que é urbanview@altv.com.br, que eu mesmo encaminho para o Leonardo e ele responde aí para vocês. Obrigado e até quarta que vem. É isso aí, gente. Muito obrigado também pela audiência. Quarta-feira que vem, 11 horas da manhã, tem mais UrbanView aqui na AltV. Até lá.